Senhores deputados, senhoras deputadas, nós tivemos o dia de hoje com uma série de questionamentos a respeito da situação do servidor público, que é natural, normal, compreensível. E eu confesso que na terça ou quarta-feira, senhor presidente, eu achei que talvez esse fosse o assunto que, em nome da oposição, me traria, deputado Anibele, a esta tribuna. Depois eu vi que não era possível, porque nós tivemos uma situação muito mais, talvez grave, do ponto de vista do país como um todo, e que diz respeito a todos os brasileiros, a todas as brasileiras, de forma indistinta. E eu venho pela primeira vez nestes quase 5 meses de governo, tanto do governo estadual, do governo Ratinho Júnior, quanto do governo do presidente Jair Bolsonaro, falar sobre uma questão do governo federal. Eu sempre achei que a primeira vez que eu viesse à tribuna para falar sobre o governo federal, talvez eu viesse falar sobre a venda do pré-sal, ou sobre o ataque aos indígenas, ou, deputado Galo, sobre o corte de 6 bilhões de reais do Pronaf. Ou viria falar sobre a liberação dos venenos, ou sobre o Queiroz, que ninguém sabe onde está, e o sumiço e o silêncio do Ministério Público Federal, Estadual, e a dificuldade que tem a Polícia Federal em encontrá-lo. Ou sobre as milícias, que estão todos os dias nos jornais acompanhando como uma sombra o governo Bolsonaro. Ou achei que viria falar sobre os laranjas do ministro do Turismo e que estão hoje sob investigação da Polícia Federal. Ou sobre a reforma da Previdência, que já tocamos aqui, sobre as propostas feitas por Paulo Guedes, a sua irmã como presidente da Associação das Universidades Privadas, ou sobre a demissão do ex-ministro da Educação colombiano, ou sobre as declarações do presidente Bolsonaro a respeito da Venezuela, da Petrobras, de Nova York, da China, do Hamas, ou sobre o pacote anticrime absurdo do senhor Sérgio Moro, que fará com que nós tenhamos um encarceramento em massa maior do que já temos hoje no país, ou sobre a privatização da Petrobras e a perda das refinarias, principalmente aqui no Sul, que fará, deputado Goura, com que nós não tenhamos absolutamente mais nada de Petrobras no sul do Brasil, se persistir essa insanidade. Ou sobre questões ambientais, que Vossa Excelência é especialista e sabe que uma delas, absurda, está agora a propor que nós não tenhamos mais o Parque dos Campos Gerais. Mas nada disso, de tantos espantos, deputado Romanelli, nada disso consegue superar o absurdo que é a proposta do governo federal de fazer um corte, não no ensino superior, que, aliás, aquele senhor que diz que é ministro da Educação, o senhor, nome é Abraham Van Traub, o homem que talvez pelo seu nome escreve insistem com C, só faltou escrever insistem com C cedilha, porque demonstra uma cultura tão rasa que talvez tenha sido esta a sua iniciativa de destruir o ensino no Brasil. Ficou muito bravo quando revelaram o seu histórico escolar, deputado Araújo, porque tem lá 4 anos de estudo numa universidade pública, em algumas disciplinas tirando 0,5, outras 0, outras 1, 1,3, durante 4, 5, 6 anos. 6 anos. 6 anos para concluir, com algumas disciplinas tendo repetido 3 vezes, porque tirou 2 vezes 0,5 e uma 5,1. Talvez seja daí decorrente o seu trauma com a educação, ou o seu trauma em escrever o insistem com C. O seu trauma em dizer que ele não é investigado, que tem família, virou moda dizer que tem família como se isso fosse um salvo-conduto. Parece que pessoas que têm família já estão automaticamente isentas de qualquer crítica.
Mas, enfim, esse senhor propõe que nós tenhamos um corte num dos sistemas, como diz hoje Marshall Pockmann, de ensino, um dos principais sistemas de ensino superior do mundo. O Brasil possui hoje um ensino de formação superior, embora o Brasil represente 2,8% da população mundial, sua participação relativa no total de estudantes universitários do planeta saltou de 2,7 em 2000 para 4,4 em 2014, segundo a Unesco. O Sistema Universitário Nacional compreende o funcionamento de 2.448 instituições de ensino superior que atualmente anualmente absorvem cerca de 3,2 milhões de novos ingressantes e formam, senhores deputados, ao redor de 1.100.000 profissionais oriundos de 35.400 cursos de graduação. Estou falando do sistema público federal. Além de grandioso e complexo, o sistema universitário detém uma das principais plataformas de ensino e pesquisa à distância no mundo todo, que forma 50.000 mestres e quase 17.000 doutores na graduação mundial. As universidades brasileiras, especialmente as públicas, respondem por 95% da pesquisa. Quando aparece aquelas maluquices dizendo que a universidade pública não faz pesquisa, eu não sei se é por ignorância, por má fé, por burrice, por desconhecimento, não sei. Mas os dados são públicos, deputado Galo. Os dados são públicos, é só ler, não custa. Eu sei que para alguns é difícil ler. É difícil pensar. Mas tenta, faz um esforço. Agora tem esse negócio chamado Google. Não é assim, deputado Galo? Google. Vai lá, quem sabe tuitar 15 linhas, consegue ler 15 linhas. Tenta aprender. As universidades brasileiras, especialmente as públicas, respondem por 95% das pesquisas e 24% do total de alunos matriculados. Também respondem pelas atividades de extensão. Somente no ano passado, as universidades públicas realizaram 17.400.000 exames e 6.800.000 consultas médicas acompanhadas por 339.000 internações de pacientes e realização de 232.000 cirurgias e 1.398 transplantes em todo o país. Para aqueles que acham que o SUS é uma piada, transplante só é feito pelo SUS. Transplante só é feito dentro dos espaços dos hospitais públicos. O Brasil poderia avançar mais, também em relação à pós-graduação. Apesar de ter atualmente mais de 230.000 doutores, 650.000 mestres diplomados, o país possui menos de 8 doutores por 100.000 brasileiros. O Reino Unido registra 41 doutores e os Estados Unidos 20 por 100.000. O Japão, 13 por 100.000. Estes dados, senhores, estão disponíveis. Mas vejam, senhores, nós temos aqui a Universidade Federal do Paraná, criada em 1892 pelo José Francisco Rocha Pombo, que passou a ser universidade em 1912 e que tem 2.428 docentes, 41.884 estudantes. Aliás, deputado Nelson Justo, o primeiro aluno graduado pela Universidade Federal do Paraná foi o senhor José Plácido e Silva. Pelo decreto 11.530, que tornou o ensino público no Brasil, a universidade passou a ser pública. Deputado, peço uma parte. Na sequência. Deputado, Vossa Excelência tem um minuto para concluir. Senhor presidente, eu estou marcando meu tempo junto com Vossa Excelência e o nosso relógio marca exatamente isso, 9 minutos e 5 segundos. Então eu vou concluir, senhor presidente. Mas eu quero, me perdoe não lhe fornecer a parte, porque eu volto a esse assunto amanhã, mas quero só passar o seguinte, senhor presidente. O orçamento não cortou só das universidades federais. Cortou da educação básica, 39,68%, 2 bilhões de reais. Cortou das universidades federais, 2 bilhões de reais, 25%. Cortou dos institutos federais, 1 bilhão, 34%. Cortou dos hospitais universitários, 175 milhões, 12%. Do FIES, 1 bilhão, 20%. Do CAPES, 813 milhões, 13%. No total de 59 bilhões, 464 milhões de reais, a proposta é cortar 7 bilhões, 967 milhões de reais. Esta é a proposta. Um governo das trevas. Por favor, deputado, para concluir. Nós estamos
juntos aqui, senhor presidente. Não, o tempo está... Sim, sim, senhor. Acompanho aqui também. Este governo, na verdade, é um governo das trevas. Um governo que não consegue reconhecer que é só pela educação que nós vamos avançar. Eu nem vou comentar, deputado Romanelli, aquela bobajada de fazer turbação dentro das universidades, de aparecer gente pelada. Esse povo tem uma fixação em gente pelada. Tem 50 mil alunos, aparecem 3 pelados, eles correm para ver os pelados. Não ficam olhando os outros 40 anos, mas os pelados estão lá. Talvez Freud explique um pouco isso. Porque é uma fixação no povo pelado, o povo que mostra a bunda, o povo que... Ora, pílulas, que governo é esse que está mais interessado no dos outros do que no seu? E aí, parece que não consegue com isso fazer aquilo que todos nós queremos. Uma educação pública, de qualidade, livre de cortes e que possa ser digna do país que temos. Por favor, deputado. Todo apoio ao ensino público, todo apoio às universidades públicas, porque não será destruindo a universidade que nós iremos construir um país decente. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados.